Desde tempos antigos, os deuses criaram monstros chamados Erres para devastar o mundo. A humanidade teve que lutar desesperadamente contra essas criaturas, mas suas armas primitivas mal conseguiam causar algum dano. No entanto, sempre que uma força violenta surgia para ameaçar o mundo, indivíduos com o poder de derrotá-la também apareciam. E este homem era um deles. Ele saltou direto de cima e ordenou que seu companheiro mudasse para modo de combate. A garota lá em cima de repente se transformou em uma forma semelhante a uma deusa, então ajudou o homem em sua ascensão, congelando toda a área ao redor. O monstro atirou pedras nele, mas com apenas um golpe de sua espada, ele gerou uma força congelante que transformou as pedras e o próprio monstro em gelo. Ele se esforçou para se libertar e, ao avançar para atacar, o homem imediatamente saltou e desferiu um golpe em sua cabeça. Após isso, o enredo principal da história começou oficialmente. Em uma grande fortaleza, uma garota estava sendo mantida cativa. Aproveitando a desatenção dos guardas, ela quebrou a porta da prisão e escapou. A fortaleza inteira rapidamente se mobilizou para recapturá-la, pois ela era uma das cobaias deles. Sem ter para onde correr, ela foi forçada a pular diretamente no mar. Ela então nadou até um navio e encontrou o protagonista principal, Jiro, o dono da embarcação, que passava seus dias bebendo. A garota pediu permissão a ele antes de correr direto para a cidade. Logo depois, os guardas chegaram e perguntaram a Jiro se ele tinha visto uma garota vestida de preto passar por ali. Ele apontou em direção à cidade, levando-os a relatar ao comandante. Enquanto isso, a garota estava correndo pela cidade quando acidentalmente esbarrou em uma mulher idosa, estragando suas flores. A garota tirou um punhado de ouro para compensá-la, mas a mulher aceitou apenas uma única moeda. Vendo que a garota parecia faminta, a mulher se apresentou como Kumi e perguntou seu nome. A garota hesitou, então Kumi a levou para casa. Os guardas passaram mais tarde, mas naquela altura era tarde demais, pois Kumi já tinha levado a garota embora. Os soldados então retornaram para relatar ao comandante deles, Masami, que a cobaia tinha escapado mais uma vez. Masami ordenou que usassem quaisquer meios necessários para trazê-la de volta, até mesmo os métodos mais violentos. Em seguida, ele tomou uma droga de cor azul para permanecer acordado para o trabalho, mas parecia que além da privação de sono, ele também tinha problemas mentais. Enquanto isso, Kumi deu à menina um conjunto de roupas para vestir. Depois de agradecer, a menina foi embora. Na manhã seguinte, Jiro chegou à cidade. Quando ele passou por uma jovem vendedora de rua, ela o reconheceu como alguém que parecia ser um caçador de monstros. No entanto, ele perguntou se havia alguma maneira de ganhar dinheiro neste lugar. A garota o direcionou para a caçada de monstros da cidade, agendada para a tarde, onde recompensas eram distribuídas com base no número de participantes. Embora, se alguém morresse, a guilda de caça não se responsabilizaria. Ela percebeu que Jiro parecia ter perdido o espírito de um caçador. Depois disso, ela continuou montando sua barraca para vender mercadorias. Ao mesmo tempo, a garota de cabelo rosa passou por ali. O vendedor ambulante aproveitou a oportunidade para apresentar seus artigos. Ela explicou que esta cidade prosperava na caça de monstros e outras grandes criaturas. Apesar dos danos que essas criaturas causavam à cidade e ao seu povo, sua carne e gordura eram altamente valiosas, levando ao surgimento da profissão de caçador de monstros. A garota de cabelo rosa se interessou por um anel em forma de gato, e o vendedor explicou que era um anel de noivado, com a fama de ser um artefato guia capaz de salvar o mundo de monstros. No entanto, para usá-lo, era necessário formar um contrato com outra pessoa. Ao completar o contrato, a força vital do usuário seria drenada, tornando-o essencialmente um anel amaldiçoado. A garota de cabelo rosa colocou o anel por acidente, deixando o vendedor sem escolha a não ser insistir que ela o comprasse. Enquanto isso, Jiro chegou ao evento de caça. Porque usou um pseudônimo pouco impressionante, as pessoas assumiram que ele era um homem comum incapaz de algo notável. A história então mudou para a capital imperial, onde a guerreira Tsurugi estava se encontrando com o conselho e o rei. Ela pediu para dividir o exército para proteger o povo dos monstros, mas o conselho recusou, insistindo em concentrar todas as forças militares ao redor do centro imperial para defender apenas essa área. Voltando à expedição dos caçadores, o monstro desta vez parecia ser um javali colossal com duas presas em forma de brocas que podiam se estender para perfurar rochas e consumir os minerais dentro. Os caçadores começaram a atrair a criatura em direção às muralhas da cidade. Toda a cidade foi prontamente avisada de que o monstro estava se aproximando.
Os 3 caçadores encarregados de liderá-lo completaram sua missão, mas um deles foi lançado contra a parede pelo ataque do monstro. Do alto da muralha, Jiro teve que pular. Ele arremessou uma lança para bloquear as brocas do javali antes de correr para salvar o caçador ferido. Depois de resgatar o homem com sucesso, os caçadores lançaram rapidamente flechas explosivas para derrotar o monstro. A besta foi finalmente derrotada e Masami inesperadamente notou as ações de Jiro. Naquela noite, a vila realizou um festival para celebrar a caçada bem-sucedida. O caçador que Jiro havia salvado levantou-se para homenageá-lo e deu-lhe o apelido de Relâmpago. Mais tarde naquela noite, Masami veio repentinamente ver Jiro. Jiro perguntou o que o comandante imperial queria dele, ao que Masami sugeriu enigmaticamente que Jiro já foi um guerreiro possuindo o poder de lutar contra monstros. No entanto, Jiro descartou isso como sendo um caso de identidade equivocada e saiu. Enquanto isso, a garota de cabelo rosa e o jovem vendedor ambulante estavam a caminho de casa. A vendedora ambulante decidiu deixar a garota de cabelo rosa ficar em sua casa por um tempo. De repente, uma rajada de vento levou o chapéu da garota de cabelo rosa, revelando seu rosto aos soldados, que imediatamente começaram a persegui-la. Ela fugiu para o porto, mas foi inesperadamente atingida por uma flecha. Ao mesmo tempo, os guardas da cidade descobriram um monstro entrando na cidade. Os soldados então notaram uma aura escura emanando da garota de cabelo rosa, o que fez 2 arqueiros virarem cinzas. Naquele exato momento, a espada que Jiro havia guardado em sua casa começou a se mover sozinha. Curioso, ele saiu e viu a garota de cabelo rosa brilhando, o que o lembrou de um antigo camarada. Ele percebeu que o que estava acontecendo era a ativação de uma maldição. Enquanto o monstro estava causando estragos na cidade, os soldados priorizaram capturar a garota em vez de lidar com a ameaça imediata. Jiro correu, cortando as flechas que vinham antes de pegar a garota e mergulhar no mar. Enquanto se submergiam, ele estendeu a mão para convocar sua arma e beijou a testa dela. Ele perguntou sua identidade, ao que ela respondeu que era o experimento número 22. No entanto, ela então decidiu adotar o nome Kiyomi da idosa que a havia ajudado. Jiro tinha muitas perguntas para ela, mas por hora, parar o monstro era a prioridade. Jiro e Kiyomi entraram em modo de combate e fundiram seus poderes. Neste momento, a história mergulhou mais fundo no passado, revelando que os deuses haviam criado a Terra, mas a humanidade a roubou deles. Como resultado, os deuses convocaram bestas monstruosas para punir a humanidade, e em resposta, os humanos invocaram o poder dos deuses para revidar. Jiro então emergiu da água, seu cabelo brilhando e sua espada transformada em uma lança. Kiyomi perguntou o que deveria fazer durante a luta, já que esta era sua primeira experiência com esse tipo de batalha. Jiro simplesmente disse para ela ficar em silêncio e ele então avançou, desferindo um golpe que derrubou o monstro. Os dois continuaram sua batalha feroz, mas Jiro rapidamente percebeu que o corpo do monstro era muito resistente para perfurar. Ele logo foi capturado pela criatura, mas antes que ela pudesse acabar com ele, algo inesperadamente chamou sua atenção, levando-a a jogá-lo de lado. Kiyomi perguntou se ele estava bem, e Jiro desconsiderou, brincando que ele havia simplesmente exagerado na bebida naquela noite. Recuperando sua postura, Jiro lançou-se contra o monstro e cortou um de seus braços. No entanto, a besta não mostrava sinais de parar, levando Kiyomi a especular que seu ponto fraco poderia ser o olho no centro da cabeça. Jiro decidiu seguir sua intuição. Ele subiu no braço do monstro, então avançou, cravando sua lança no olho. Ele então ampliou a arma, perfurando todo o corpo da criatura. O monstro cessou todos os movimentos e desabou. Jiro, tendo esgotado sua energia, também desmaiou ao lado dele. Kiyomi não sabia o que havia acontecido com Jiro quando a jovem vendedora ambulante apareceu. Ela se apresentou como Mia e disse que levaria Jiro a um lugar onde tratavam pacientes especiais como ele. Na manhã seguinte, Masami chegou à cena. Após analisar as cinzas deixadas, ele deduziu que Kiyomi havia liberado com sucesso um tipo de aura capaz de transformar humanos em pó ao contato. Quando monstros inalam essa aura, eles ficam agitados e atraídos por ela. Masami foi logo informado de que um guerreiro havia levado Kiyomi e até mesmo matado o monstro que assolava a cidade. Sabendo que o guerreiro deve estar ferido após a batalha, ele ordenou que os soldados procurassem em todos os cantos da cidade.
Enquanto isso, os moradores estavam ocupados reparando as muralhas da cidade, enquanto Kiyomi e Mia foram casualmente ao mercado para comprar mantimentos. Kiyomi ficou animada ao ver um tipo de pastel e correu para comprá-lo, mas Mia instou-a a evitar chamar a atenção, já que ainda era uma fugitiva procurada. Mia também queria voltar rapidamente, porque Jiro provavelmente estava prestes a acordar. Além de reconstruir as muralhas, os moradores da cidade também começaram o ritual para processar o cadáver do monstro. Enquanto isso, Jiro estava se recordando de memórias de 5 anos atrás, quando ele, seu parceiro e 2 camaradas lutaram contra inúmeros monstros. Devido à mesma maldição que Kiyomi havia usado na noite anterior, sua parceira perdeu a vida. Seus camaradas o instaram a abandoná-la e fugir, mas ele recusou. Jiro de repente acordou, apenas para ouvir Mia falando sobre como seu beijo na testa de Kiyomi era essencialmente uma proposta de casamento. Ele imediatamente saiu correndo, exclamando que não era um lolicon e que não havia casamento acontecendo. Ele insistiu que o que havia feito era um ritual de contrato. Explicou que Kiyomi era conhecida como uma portadora do poder dos deuses, uma força tremenda que, se não controlada, liberaria uma aura que tanto atraía monstros quanto aniquilava tudo ao redor. Era exatamente por isso que guerreiros como ele existiam, para servir como receptáculos para suprimir o poder dos deuses. Jiro então perguntou por que os soldados estavam atrás de Kiyomi, mas ela não conseguiu responder. Não querendo mais se envolver com a causa do guerreiro, ele disse para ela encontrar outro guerreiro e foi embora, aconselhando-a a não ficar na cidade por muito tempo. No entanto, Mia tinha um plano. Ao anoitecer, ela estava confiante de que Jiro voltaria para recuperar a arma que havia deixado para trás. Além disso, encontrar outro guerreiro no mundo não era tarefa fácil, então eles tiveram que fazê-lo acompanhá-los. Kiyomi também estava desenvolvendo um carinho por Jiro, observando que ele tinha uma personalidade agradável e calorosa. Cheiro. Naquela noite, Mia levou Kumi a uma taberna para uma refeição. Inesperadamente, Kumi encontrou a senhora idosa que lhe dera o nome, Kumi. No entanto, os soldados logo chegaram após receberem relatos de que o sujeito de seu experimento estava presente. Alguns frequentadores na taverna expressaram seu descontentamento com os soldados, causando problemas. Kumi tentou se esconder debaixo de uma mesa, mas foi rapidamente descoberta. A mulher idosa interveio para protegê-la, mas Kumi não queria causar-lhe problemas e correu para fora. De repente, sua aura inflamou, reduzindo a cinzas um soldado que tocou. Mia teve que nocauteá-la antes que pudesse causar mais destruição. Mia e Kumi acabaram se deixando capturar. Masami logo recebeu a notícia de que Kumi havia sido levada de volta e que apenas um soldado havia morrido. Para evitar agitação desnecessária, Masami ordenou que a morte do soldado fosse encoberta. Enquanto isso, Jiro estava arrumando seu navio quando percebeu que sua arma havia desaparecido. Na cela, Mia e Kumi viram a arma levitando e perceberam que Jiro havia começado a procurá-la. Sem saber onde estava sua arma, Jiro foi primeiro à casa de Maya, mas nem ela nem Kumi estavam lá. Procurando pela cidade, ele encontrou inesperadamente a senhora idosa que o informou que as 2 meninas tinham sido levadas pelos soldados. Ela também lhe entregou algumas frutas que poderiam restaurar a força de um guerreiro. Jiro as aceitou e saiu rapidamente. Naquela noite, Jiro rondou o navio militar e confirmou que as 2 garotas estavam sendo mantidas lá. Ele rapidamente interrogou um guarda, nocauteou-o e prosseguiu para procurá-las. Ele rapidamente as encontrou e libertou. Depois de recuperar sua arma, Jiro começou a sair, fazendo as 2 meninas pensarem que ele estava as abandonando. No entanto, ele subitamente ordenou que o seguissem. Os soldados rapidamente perceberam a fuga deles e os cercaram. Masami também foi pega de surpresa ao ver o quão rapidamente Jiro havia retornado à sua forma verdadeira. Jiro então disse às 2 garotas para se agarrarem à sua arma antes de saltar diretamente para o mar. A lança voou pelo ar, levando os 3 junto com ela. Os 3 retornaram ao navio de Jiro. Ele pediu a Mia para iniciar e dirigir o navio, enquanto ele e Kumi trabalhavam juntos para despistar os soldados que os perseguiam. Então, combinando suas forças, Jiro e Kumi lançaram um ataque direto ao navio militar, perfurando seu casco e afundando-o. Sem outra escolha, Jiro agora foi forçado a acompanhar Mia e Kumi, pois os 3 tinham oficialmente se tornado fugitivos procurados pelo exército. Após reparar o navio, Jiro queria partir para a próxima cidade o mais rápido possível. Na manhã seguinte, o navio militar foi reparado e Masami se encontrou com 2 capitães,
instruindo-os a retornar com ele para retomar as pesquisas. Por enquanto, a perseguição a Kumi foi temporariamente interrompida. Enquanto isso, o grupo de Jiro continuou sua jornada para a próxima cidade. Jiro perguntou a Mia se ela estava tomando um caminho escondido, e ela confirmou que estava seguindo suas instruções. Usar as estradas principais garantiria sua captura. Essa também foi a primeira vez que Kumi viu a chuva. De repente, Mia parou o navio, levando Jiro a sair para investigar. Logo, eles se depararam com um enorme desfiladeiro. Mia explicou que devido à chuva frequente nesta região, os vales se tornaram extremamente desenvolvidos. No entanto, o acúmulo excessivo de água da chuva levou à formação deste desfiladeiro para permitir que a água escorresse. Como a nave deles não podia atravessar o desfiladeiro, eles não tinham escolha a não ser esperar alguns dias para a chuva parar e para o desfiladeiro fechar naturalmente. No entanto, Jiro lembrou-lhes que não tinham provisões suficientes para esperar vários dias. Mia, imperturbável, de repente anunciou que tinha um plano. Ela direcionou o navio para uma aldeia de homens-fera. Jiro estava preocupado se seriam bem-vindos, mas Mia o tranquilizou. Em seguida, ela se aproximou de um homem de aparência temível e soltou um som semelhante ao de um gato. Atrás do homem apareceu outra pessoa, alguém que se parecia com Mia, mas com um cachorro pousado na cabeça. Os dois não se conheciam, mas Mia conseguiu ao menos obter permissão para o grupo ficar por um tempo. As crianças da vila logo correram para brincar com Kumi e Jiro, mas Jiro as repreendeu severamente, fazendo com que Kumi as levasse para outro lugar. Enquanto brincava com as crianças, Kumi foi convidada para participar de um jogo de pular corda. Mesmo que ela tenha sido um pouco desajeitada no começo e caído, ela notou que uma garota tinha se afastado das outras. Enquanto isso, os dois capitães militares, um gordo e um magro, avistaram um monstro parecido com uma baleia no mar. Pelo que sabiam, monstros marinhos geralmente não atacavam humanos como os da Terra. Isso os deixou pensando qual era a diferença fundamental entre os dois tipos. Eles também discutiram como Masami parecia desinteressado em seguir atrás de Kumi. O Capitão Gordo comentou que, se estivesse na posição de Masami, também não gostaria de enfrentar Jiro. No entanto, permanecia incerto se Masami realmente tinha desistido de Kumi. De volta à aldeia, Jiro perguntou a Mia sobre a menina com o cachorro na cabeça, mas Mia simplesmente disse que era um segredo. Kumi logo retornou para jantar com o grupo. Depois de comer, Jiro perguntou se ele tinha permissão para caçar na área. Mas antes que alguém pudesse responder, um caçador chamado Deagle apareceu e o alertou contra isso. Deagle explicou que as bestas nessa região eram muito mais perigosas do que em outras partes. Nesse momento, um jovem chegou pedindo para se tornar aprendiz de Deagle. Deagle recusou, então o jovem pediu para aprender esgrima. Deagle prometeu ensiná-lo após retornar de sua missão, e então partiu. Kumi então perguntou a Jiro se Deagle era forte, e Jiro respondeu distraidamente que ele era muito forte. Ouvindo isso, Kumi imediatamente saiu correndo, deixando Mia visivelmente irritada com Jiro. Enquanto vagava, Kumi acabou encontrando a mesma garota que havia se afastado mais cedo. A garota estava tentando pegar vagalumes em uma árvore, mas acidentalmente caiu. Inesperadamente, o jovem que havia seguido Deagle chegou justo a tempo de segurá-la. Vendo que suas mãos estavam arranhadas, Kumi enfaixou suas feridas. A garota agradeceu antes de sair correndo rapidamente. O jovem apresentou-se como Marin, enquanto a menina se chamava Dilly. Embora vivessem juntos, não eram realmente irmãos. Marin explicou que na tribo dos Beastmen, relações de sangue não eram particularmente importantes. Simplesmente viver juntos os tornava família. Seu objetivo era se tornar um guerreiro dos deuses para proteger a aldeia dos monstros, e ele tinha escolhido Deagle como seu modelo ideal devido à sua força. Enquanto isso, Mia perguntou a Jiro se ele realmente não pretendia lutar novamente, já que o fato de que os monstros vinham ficando mais fortes recentemente era inegável. No entanto, Jiro não tinha desejo de caçar, especialmente nesta aldeia, temendo que os aldeões fizessem alvoroço por ter um guerreiro dos deuses entre eles. Mia relutantemente concordou, pois parecia que Deagle já tinha estado sondando a força de Jiro anteriormente. Naquele momento, Deagle e seu grupo de caça estavam em batalha com vários monstros semelhantes a elefantes. Deagle bloqueou o caminho do monstro líder antes de derrubá-lo no chão, permitindo que os caçadores disparassem suas flechas. No entanto, justo então, eles encontraram outra criatura semelhante a um elefante, esta com olhos vermelhos brilhantes. De volta à aldeia, Marin estava procurando por Dilly, mas não conseguia encontrá-la em lugar nenhum.
Temendo que ela tivesse saído da aldeia para brincar, ele partiu apressadamente para encontrá-la. De repente, a notícia do monstro de olhos vermelhos chegou à aldeia. Kumi correu para informar Jiro, que imediatamente foi avaliar a situação, apenas para encontrar Deagle voltando ferido com o grupo de caça. Kumi então informou o chefe da aldeia que Dilly estava desaparecida. Ninguém na aldeia sabia para onde ela tinha ido, mas nesse momento Dilly apareceu de repente carregando a espada de Marin. Ela tinha trazido a espada para dar a Kumi, após notar que Kumi parecia preocupado com algo. No entanto, Kumi recusou a espada e o chefe da aldeia aconselhou Dilly a devolvê-la a Marin. O chefe também revelou que Dilly era uma criança rara na aldeia. Ela possuía a capacidade de ler a mente dos outros. Foi só então que Deagle percebeu que Marin não estava em lugar algum. Kumi mencionou que Marin tinha ido à floresta procurar Dilly, o que levou a vila a se mobilizar em busca dele. No entanto, nesse momento, Marin já estava sendo perseguido pelo monstro elefante de olhos vermelhos e logo percebeu que tinha esquecido de levar sua espada. Sem outra escolha, Jiro foi forçado a agir. Ele ordenou a Mia que preparasse o navio para uma fuga rápida, garantindo que se concentrariam apenas em resgatar Marin, ao invés de enfrentar o monstro de olhos vermelhos em batalha. Marin tropeçou e caiu bem na frente do elefante de olhos vermelhos, forçando Jiro a correr para salvá-lo. Ele disse a Marin para recuar, mas o monstro de repente desenvolveu apêndices semelhantes a tentáculos e atacou Jiro. Sem querer perder mais tempo, Jiro relutantemente se fundiu com Kumi para lutar. Ele desviou rapidamente dos ataques das tentáculos, então avançou, cravando sua lança no olho do monstro antes de ativar uma habilidade de expansão para derrotá-lo. No entanto, Marin havia testemunhado a transformação de Jiro como um guerreiro dos deuses. Jiro ordenou que ele voltasse à aldeia e proibiu-o de falar uma palavra sobre o que tinha visto. Após a saída de Jiro, Deagle e os aldeões chegaram. Embora não soubessem quem havia matado o monstro de olhos vermelhos, Deagle tinha uma ideia. Ele disse a Marin para ir expressar sua gratidão, o que Marin prontamente fez. Naquele momento, o grupo de Jiro percebeu que o desfiladeiro ainda não havia se fechado. Marin os alcançou e insistiu em retribuir a Jiro por salvar sua vida, jurando proteger seu segredo a todo custo. O grupo então voltou para a aldeia e desta vez, Jiro já não se opôs quando as crianças da aldeia se agarraram a ele. Ele não as repreendeu mais. Enquanto isso, Tsurukei, uma guerreira do Império, recebia continuamente relatórios de monstros de olhos vermelhos aparecendo um após o outro, deixando-a incerta sobre o que estava acontecendo. Vários dias depois, o grupo de Jiro ainda estava na aldeia dos Homens Bestas. Jiro passava seu tempo jogando com os aldeões, enquanto Kumie comia sem parar para a frustração de Mia. Ambos estavam vivendo à custa dos outros, enquanto ela pagava por tudo. Kumie decidiu que precisava fazer algo para retribuir Mia. No entanto, antes que ela pudesse agir, Jiro veio correndo e declarou que desta vez ele pagaria uma refeição para as duas garotas. Mia perguntou onde ele conseguiu o dinheiro e Jiro revelou arrogantemente seu trunfo. Ele vinha trapaceando no jogo nos últimos dias. Ele argumentou que como ninguém saiu prejudicado, estava tudo bem. Nesse momento, uma mulher besta coelho entrou inesperadamente no restaurante. Os outros aldeões pareciam nutrir alguma hostilidade em relação a ela, mas Kumi se aproximou dela como uma funcionária, oferecendo-lhe uma toalha para secar o cabelo e perguntando curiosamente sobre o conteúdo da sua mala. A garota revelou que sua mala continha ervas medicinais e se apresentou como Rona, uma médica viajante que tratava pessoas onde quer que fosse. Ela então perguntou a Kumi se estava sozinha, apenas para notar Jiro e Mia sentados por perto. Aproximando-se deles, Rona convidou Jiro para uma partida de jogo, e ele concordou em jogo. No entanto, não demorou muito para que Rona esvaziasse completamente os bolsos de Jiro. No entanto, com o espírito de um verdadeiro apostador, Jiro estava determinado a recuperar suas perdas. Ele colocou sua última moeda na mesa, mas Rona se recusou a jogar com alguém que não tinha mais dinheiro. Em vez disso, ela exigiu que Jiro apostasse Kyumi. Se ele perdesse, teria que entregar Kyumi a ela. Jiro, no entanto, convocou sua arma e a colocou como aposta em vez disso. Este inesperado desenrolar dos eventos rapidamente levou a um mal-entendido. Rona presumiu que Jiro era um traficante de seres humanos e estava tentando resgatar Kyumi dele. Jiro percebeu que, como de costume, o problema vinha de Kyumi.
Mas Mia apontou que o verdadeiro problema era o rosto de Jiro, fazia-o parecer exatamente um criminoso. Jiro então exigiu sua arma de volta de Hona, mas ela nunca disse que devolveria. Como ele tinha perdido a aposta, ela acreditava que ele tinha que aceitar as consequências. Ela também aconselhou que alguém tão imprudente como ele deveria parar de ser caçador. Naquele momento, alguém entrou correndo para informar que a chuva estava aumentando e a aldeia poderia ser em breve inundada. O chefe da aldeia tinha um plano para evitar o desastre, mas precisava da ajuda de Jiro. Havia um abrigo seguro adiante, e o chefe queria que Jiro ajudasse a transportar suprimentos para lá. Mia concordou imediatamente, mas Jiro questionou por que eles não estavam tentando bloquear a enchente com sacos de areia primeiro, dado que ainda faltava um dia antes de as águas submergirem completamente a aldeia. O chefe, no entanto, considerou isso muito arriscado. Ele priorizou a segurança dos moradores. Sem outra opção, Jiro concordou em ajudar. Usando seu navio, Jiro transportou os pertences dos aldeões para o abrigo, enquanto Marin e Jegal ficaram para garantir que ninguém fosse deixado para trás. No entanto, logo avistaram uma onda enorme se aproximando. Essa onda, porém, era antinatural. Tinha sido criada por um monstro gigante parecido com um peixe. A criatura atingiu Jegal, quebrando sua espada e lançando-o para longe antes de mergulhar novamente nas águas lamacentas. Jegal foi levado para Hona para primeiros socorros, enquanto Jiro questionou Marin sobre a aparência do monstro. Marin explicou que parecia um peixe e se escondia na lama. Como não era do tipo de olhos vermelhos, Jiro decidiu pensar em uma estratégia diferente para lidar com ele. Hona então jogou a arma de Jiro de volta para ele, esclarecendo que era apenas um empréstimo, não uma devolução. Jegal instruiu Marin a acompanhar Jiro, já que Marin tinha visto a criatura e tinha a capacidade de enxergar no escuro. Ele poderia ajudar Jiro de alguma forma. Jiro permitiu relutantemente que Marin se juntasse a ele sob a condição de seguir ordens. Mia se juntou também, o que fez Kyumi querer ir junto. No entanto, Hona precisava que Kyumi ficasse e ajudasse. Então Jiro a tranquilizou, dizendo que já que este não era um monstro de olhos vermelhos, ele poderia lidar com isso sozinho. Os três então partiram no navio, seguindo as águas da enchente para localizar a criatura. Eles avistaram um redemoinho, suspeitando que o monstro estivesse embaixo dele. Jiro prendeu uma corrente à sua arma e a lançou no vórtice. Quando toda a corrente se desenrolou, o navio foi subitamente puxado, indicando que o peixe tinha mordido a isca. Enquanto isso, Jegal começou uma conversa com Kyumi sobre seu passado. Ela revelou que era órfã até conhecer Jiro. Jegal observou que ela era semelhante a Marin. No entanto, ao contrário de Kyumi, Marin era bondosa demais para ser uma caçadora de verdade. Jegal acreditava que Marin precisava experimentar mais o mundo antes de se tornar uma guerreira, e que Jiro era um professor melhor para ele do que o próprio Jegal. De volta ao redemoinho, Jiro arrastou o monstro peixe, pretendendo não matá-lo, mas libertá-lo de volta no rio. Como era uma criatura aquática e não atacava humanos naturalmente, ele acreditava que tinha sido agitado apenas pela enchente. No entanto, naquele momento, o monstro despertou inesperadamente em seu estado de olhos vermelhos e quebrou a corrente, fazendo o navio inteiro parar. Jiro de repente se viu lutando contra a criatura, agora muito mais forte. Enquanto isso, de volta à aldeia, Hona perguntou a Kyumi se ela sabia sobre os guerreiros dos deuses e aqueles que portavam o poder dos deuses. Kyumi respondeu que tinha ouvido falar sobre eles de Jiro. Hona então elaborou mais, explicando que os guerreiros dos deuses existiam para proteger aqueles que carregavam poder divino. No entanto, ao longo de sua jornada tratando pacientes no campo de batalha, ela só tinha visto guerreiros tentando explorar aqueles que possuíam poder divino. Kyumi discordou da visão de Hona sobre Jiro, acreditando que ele não era o tipo de pessoa que Hona descreveu. Embora Hona percebesse que Kyumi tinha acabado de revelar algo inadvertidamente, ela já suspeitava da verdade. Jiro era um guerreiro dos deuses. Jegal provavelmente já tinha percebido isso também. Hona pretendia dar algum conselho a Kyumi, mas de repente, Jegal gritou de dor, fingindo ter sido envenenado pelo monstro peixe. Ele urgentemente pediu a Kyumi para encontrar Mia e conseguir um antídoto. Acreditando nele, Kyumi imediatamente saiu correndo. Na verdade, Jegal tinha fingido a situação para aliviar as preocupações de Kyumi sobre Jiro. Ao mesmo tempo, ele assegurou a Hona que Jiro era uma pessoa confiável, então ela não deveria ser muito cautelosa com ele.
Enquanto isso, Jiro estava completamente indefeso contra o monstro. Seu corpo havia endurecido visivelmente, tornando impossível para ele perfurá-lo sem o poder de Kyumi. O peixe então estendeu apêndices semelhantes a tentáculos para absorver água, fazendo seu corpo crescer. Ele começou a disparar balas de água de alta pressão em Jiro, forçando-o a se defender em vez de atacar. Kyumi logo chegou, procurando remédio para Jigal, mas Mia não tinha antídoto. Como Kyumi já estava lá, Jiro a chamou para ajudar na luta. Ele havia observado que poderia usar a formação rochosa na cabeça do peixe a seu favor. Avançando rapidamente, ele golpeou a rocha, fazendo com que ela se quebrasse e caísse, prendendo o peixe embaixo. Com o monstro imobilizado, Jiro rapidamente o finalizou com um único golpe no olho, exatamente como sempre fazia. No dia seguinte, toda a aldeia se reuniu para expressar sua gratidão ao grupo de Jiro. Rona então decidiu viajar com Jiro, tornando-o seu guarda-costas para quitar sua dívida. Pouco antes da partida, Jiro ficou intrigado com a presença de Marin. Marin revelou que Jigen o havia confiado a Jiro para treinamento, significando que ele agora também faria parte do grupo. Jiro então pegou de volta a ponta da lança de Rona, e ela percebeu que ele nunca teve a intenção de dá-la a ela. Como resultado, ela decidiu contabilizar isso como uma dívida e faria ele trabalhar para pagá-la ao longo do tempo. Enquanto isso, a cena mudou para os dois capitães da equipe. Ambos foram relocados como pessoal de segurança em uma instalação de pesquisa. Durante uma conversa casual, o Capitão Magro lamentou que o trabalho tinha sido tão agitado ultimamente que ele não tinha conseguido visitar sua esposa recém-casada. Por outro lado, o Capitão Robusto disse que seu salário não havia mudado, então sua esposa não tinha reclamações. O Capitão Magro, insatisfeito com seus próprios ganhos, considerou mudar de carreira. O Capitão Robusto então informou sobre juntar-se à guarda pessoal de Masami. No entanto, o cargo era atraente apenas no primeiro ano. Depois, os membros foram forçados a tomar drogas até perderem a sanidade, e dentro de outros 6 meses, foram transformados em máquinas quando deixaram de ser úteis. Máquinas era apenas um eufemismo para pessoas que haviam perdido todas as emoções e memórias. O Capitão Magro começou a se perguntar o que exatamente o Império estava pesquisando nessa instalação, mas o Capitão Corpulento admitiu que suas patentes não eram altas o suficiente para acessar tal informação. Retornando ao grupo de Jiro, Rona agora tinha descoberto por que eles estavam sendo perseguidos pelo Império. Ela também percebeu que Jiro ainda não havia dominado completamente o controle do poder de Kumi, levando-a a acreditar que ele era incompetente. Embora Jiro estivesse na cabine, ele ainda ouviu o comentário dela e a chamou discretamente por isso. Rona então notou o anel de Kumi e o reconheceu como uma criação dos habitantes da floresta, uma raça de vida longa que residia na Floresta de Cristal. A maior parte de suas joias era herdada de gerações anteriores. Mia sugeriu que eles visitassem os habitantes da floresta para aprender mais sobre o propósito do anel. No entanto, chegar ao assentamento deles a partir daqui levaria quase meio mês. O grupo voltou-se para Jiro, seu líder de fato, para ver se estava disposto a ir. Como ele não tinha planos específicos, decidiu continuar suas funções de babá e viajar com eles. Inesperadamente, Jiro parou o navio quando notou alguém bloqueando seu caminho. Saindo, Marin ficou chocado ao reconhecer o homem. Era Zen, um guerreiro que visitava frequentemente a aldeia e o havia treinado. O grupo se apresentou a Zen, que perguntou sobre o destino deles. Ao saber que sua rota passaria pelo território da tribo da montanha, ele os advertiu de que a tribo não era particularmente acolhedora com forasteiros. No entanto, como Zen tinha conexões com eles, ofereceu-se para escrever uma carta de apresentação, que permitiria ao grupo passar em segurança. Zen ouviu o relato de Marin e soube dos eventos que tinham ocorrido na aldeia, entendendo por que Marin tinha escolhido seguir o grupo de Jiro. No entanto, Jiro e os outros só agora perceberam que parte da razão de Marin para se juntar a eles era retribuir Jiro por ter salvado a aldeia. Tendo terminado de escrever a carta, Zen a entregou ao grupo e lembrou Marin de aprender bem com Jiro. De volta ao navio, Jiro informou Mia e o grupo que estaria em apuros se as tribos da montanha vissem seu rosto. Então, uma vez que chegaram, ele planejava ficar dentro do navio. Isso se devia a um conflito não resolvido entre ele e a tribo, mas ele disse aos outros para não se preocuparem com isso. Ao chegar à aldeia da tribo da montanha, Rona e Mia saíram para cumprimentar os moradores.
Lá, eles encontraram outra pessoa que parecia com Mia, mas estava usando um chapéu em forma de leão. Após uma breve conversa, Mia apresentou a carta de Zen ao chefe da tribo. Ao lê-la e ver o nome de Jiro, toda a tribo começou a chamar alto por Jiro para sair. Jiro não fazia ideia de por que Zen tinha se esforçado para causar problemas desnecessários. Percebendo que já havia sido exposto, ele relutantemente deu um passo à frente e cumprimentou o chefe da tribo, Babin. Graças a Zen falar em seu nome, Babin decidiu perdoar Jiro. Enquanto isso, Tsurugi procurou a ajuda de um nobre para convencer o conselho a dividir as forças militares e despachá-las para eliminar monstros por todo o império. No entanto, assim como o restante do conselho, o nobre rejeitou a ideia, acreditando ser desnecessário enviar tropas para ajudar as tribos demi-humanas. Ele então a provocou sutilmente com palavras bem elaboradas, forçando-a a sair de mãos vazias. Ao sair, Tsurugi percebeu que o nobre devia ter feito algumas preparações prévias. Ele não era do tipo que a provocaria, a menos que já tivesse planejado uma contramedida. Agora, sua única esperança repousava em Zen. De volta à tribo da montanha, Jiro foi forçado a participar de uma luta livre. Seu primeiro adversário era um guerreiro corpulento que rapidamente empurrou Jiro para a beira do ringue. No entanto, Jiro conseguiu manter sua posição e então jogou seu oponente para fora do ringue. A luta não terminou ali. Outro desafiante entrou imediatamente. Enquanto Jiro lutava, Kumi observava sua força de perto. Enquanto isso, ela ficou curiosa sobre o nome de Babin. Rona explicou que a tribo da montanha tinha uma tradição de dar nomes pouco impressionantes aos seus filhos, acreditando que se uma criança tivesse um nome grandioso demais, o deus da morte se interessaria e os reivindicaria cedo. Marin também expressou seu desejo de crescer rapidamente para poder descartar seu próprio apelido infantil. Jiro logo derrotou seu segundo oponente, mas mais desafiantes avançaram ansiosos. Eventualmente, ele se viu cercado, mas Babin interveio e ordenou que todos se afastassem, declarando que ele próprio seria o oponente de Jiro. Babin não perdeu tempo e começou a luta com um golpe devastador. Jiro desvia continuamente antes de finalmente acertar um soco em Babin, mas quase não causou dano. Babin então agarrou o braço de Jiro, levantou-o no ar e o arremessou com força no chão. Jiro ficou imóvel após o impacto, tornando Babin o vencedor. Reconhecendo a força de Jiro, Babin pediu para todos o aplaudirem. Naquela noite, Babin organizou um banquete para o grupo de Jiro. Durante a refeição, Jiro perguntou a Babin se ele ainda guardava rancor por ter matado muitos membros da tribo da montanha no passado. No entanto, Babin explicou que seu povo era naturalmente guerreiro, eles estavam sempre preparados para matar ou ser mortos. Como resultado, sua tribo não guardava ódio. A única coisa que importava para eles era a força e Jiro havia provado ser digno de respeito. Babin então mencionou que Jiro era bastante popular entre as mulheres da tribo da montanha. Jiro presumiu que as duas garotas em seu grupo ainda eram crianças, mas Babin o corrigiu, afirmando que as mulheres da tribo da montanha eram naturalmente pequenas, por isso seus homens tinham que se esforçar muito para protegê-las. Ele até se ofereceu para arranjar um casamento para Jiro, caso ele estivesse interessado, a menos que Jiro já tivesse alguém com quem estivesse comprometido. Olhando para o grupo de Jiro, Babin perguntou brincando a cada membro, incluindo Marin. Aos olhos de Babin, amor era amor, independentemente do gênero. Em seguida, ele aconselhou Jiro que, se algum dia quisesse, ele poderia deixar uma criança para a tribo da montanha. Babin prometeu cuidar bem da criança e criá-la como um guerreiro. De repente, soou um alarme. Um monstro estava atacando. A tribo da montanha imediatamente atraiu a criatura para a arena. O primeiro oponente de Jiro e Marin entrou na arena para enfrentar o monstro, mas a espada de Marin quebrou após apenas um golpe, então ele se rendeu. O tio da montanha, no entanto, ainda conseguiu lidar com o monstro usando seu grande poder físico. Mas o monstro de repente surgiu com olhos vermelhos e derrubou o tio para fora da arena. Então Jiro e Babin rapidamente se uniram para entrar na luta. Babin atacou, mas foi empurrado para fora da arena pelo monstro, deixando Jiro para continuar a luta. Marin disse a Babin para quebrar o chão da arena, e Babin deu um golpe que rachou o chão, fazendo o monstro perder o equilíbrio e virar. Jiro rapidamente saltou e acertou no olho, enquanto Babin atacava a cauda para impedir a retaliação.
o monstro foi derrotado. Na manhã seguinte, o tio foi homenageado por sua contribuição na luta contra o monstro e recebeu um título mais forte como tributo. Enquanto isso, 2 indivíduos suspeitos estavam na montanha se preparando para soltar mais 5 monstros na aldeia. Mas Zen apareceu inesperadamente e lidou com todos eles. O homem de cabelo branco rapidamente bloqueou o golpe de Zen, e a mulher atrás dele usou energia negra para empurrar Zen para trás. Ela estava prestes a se fundir, mas o homem de cabelos brancos achou desnecessário e saltou para a batalha, bloqueando os movimentos de Zen. Zen rapidamente quebrou o agarrão e recuperou sua arma. Ele perguntou se ele tinha sido enviado por Masami, mas o homem permaneceu em silêncio. Ele empurrou Zen para trás e começou a contra-atacar. No entanto, Zen não revelou nenhuma fraqueza, e rapidamente desferiu um golpe que cortou o corpo do homem ao meio. Mas o que Zen havia atingido era apenas uma imagem residual, e o corpo real estava atrás dele. Zen desferiu um golpe de energia da espada, fazendo pedras caírem sobre a cabeça do homem. Embora o homem de cabelos brancos não estivesse morto, Zen já havia fugido. Naquele momento, Masami estava se reunindo com o nobre. O nobre perguntou como o plano estava progredindo, e Masami informou que alguém havia interferido em seu plano. No entanto, o nobre não queria lidar com a obstrução ainda, e decidiu brincar com Tsurugi um pouco mais. Ele acreditava que Tsurugi apenas suspeitava de seu plano, então queria fornecer mais pistas para fazê-la acreditar plenamente que ele era o responsável pelos recentes ataques de monstros. Só depois disso ele iniciaria oficialmente seu plano. O nobre também perguntou sobre a perturbação na cidade inicial, e Masami acreditava que não valia a pena se preocupar, pois os sujeitos de teste não poderiam sobreviver muito tempo fora da instalação de pesquisa. O nobre lembrou Masami sobre a importância de esclarecer a distinção entre a classe dominante e seus subordinados, indicando claramente um aviso. Masami, entendendo a implicação, escolheu ignorá-la e saiu para retornar. Enquanto isso, Marin viu Jiro treinando à noite e decidiu se juntar a ele. Jiro acreditava que não podia ensinar Marin, pois ele usava uma lança, não uma espada. Mas quando viu Marin manuseando a espada de forma incorreta, Jiro decidiu dar-lhe instruções detalhadas. Os dois treinaram até de manhã, momento em que a esposa de Babin veio chamá-los para o café da manhã. Após uma refeição satisfatória, a esposa de Babin pediu ao grupo que compartilhasse algumas histórias interessantes de sua jornada, já que eram hóspedes raros na aldeia. Depois de conversarem por um tempo, ambos os lados perceberam que o aparecimento de monstros mais fortes recentemente, assim como os de olhos vermelhos, era um problema notável. Não apenas essa aldeia, mas outras aldeias também tinham encontrado monstros de olhos vermelhos. No entanto, Babin acreditava que sua tribo era forte e não tinha medo dos monstros de olhos vermelhos. Mas quando voltaram para o navio, Kumi se sentiu culpada, pensando que a aparição dos monstros de olhos vermelhos era culpa dela. De fato, Jiro também suspeitava disso, porque toda vez que Kumi emitia energia escura, os monstros apareciam e inesperadamente ficavam de olhos vermelhos. No entanto, Jiro raciocinou que Kumi só havia perdido o controle uma vez durante o tempo no porto. Então a aparição repetida dos monstros de olhos vermelhos provavelmente se devia a outra coisa. Jiro então foi se encontrar com Babin e disse a ele que queria investigar os monstros de olhos vermelhos. Babin o direcionou a uma pedreira na montanha onde a vista era excelente e Jiro podia observar de onde os monstros de olhos vermelhos estavam vindo. Babin então deu a ele um tipo de combustível que sua esposa tinha encontrado para operar o dirigível. Ele colocou no motor por um teste e disse a Mia para ligar o motor. De fato, esse combustível funcionou muito bem e ajudou a aeronave a subir bastante, mas sua validade era de apenas uma noite, então ele precisava aproveitá-lo ao máximo. O grupo então partiu para a área de mineração. Marin, que estava no topo da aeronave, rapidamente avistou o local de mineração, mas estava sob ataque de um monstro. Jiro então encarregou Marin de reunir a tribo da montanha para defender o local de mineração, enquanto ele e Kumi encontrariam uma maneira de subir ao topo da montanha para observar. Mia deu a Marin uma nova espada e pediu que ele cuidasse bem dela. Marin então correu para lutar contra o monstro. Graças à nova técnica que ele aprendeu com Jiro, Marin conseguiu cortar uma das pernas do monstro. Mas quando seus olhos ficaram vermelhos, Marin não teve escolha a não ser recuar para dentro da mina com a tribo da montanha. Nesse momento, Babin liderou um grupo de soldados até o local e ele mesmo cuidaria do monstro.
Enquanto isso, Jiro e Kumi foram levados perto do topo da montanha. Jiro sentiu a presença de alguém com poder divino lá em cima, e suspeitou que esses indivíduos estavam ligados ao aparecimento dos monstros de olhos vermelhos. Ele então se aproximou de duas pessoas no topo da montanha e ficou surpreso ao descobrir que o homem de cabelos brancos era seu ex-companheiro de equipe, Fakad. No entanto, Fakad havia esquecido seu próprio nome, e o de Jiro. Fakad permitiu que Jiro partisse, mas Jiro recusou e sacou sua arma. Ao perceber que Jiro era um guerreiro dos deuses, Fakad atacou imediatamente. Jiro foi repelido e teve que se fundir com Kumi para lutar. No entanto, mesmo sem fundir, Fakad ainda era tão forte quanto Jiro quando ele tinha se fundido. Ambos foram jogados para cantos opostos, mas agora Jiro tinha que enfrentar o parceiro de Fakad. Kyumi de repente percebeu que o oponente também era alguém como ela. Jiro percebeu que ambos eram cópias e sujeitos experimentais criados pela instalação de pesquisa. No entanto, Kyumi negra acreditava que era diferente de Kyumi de branco. Ela se considerava única e planejava usar medidas extremas ao ativar a maldição para provar isso. Bebin teve que entrar rapidamente para detê-la e criar uma oportunidade para Jiro recuar. Mia então pilotou a aeronave para buscar Jiro e ele decidiu levar Kyumi com ele. O grupo teve que partir, deixando Bebin e a tribo da montanha para lidar com o restante. Então vimos as três velhas realizando algum tipo de ritual, todas desesperadamente procurando o anel de noivado, aquele que Kyumi possuía. Enquanto isso, Bebin e a tribo da montanha tinham sido derrotados por Fakad, mesmo que Fakad ainda não tivesse se fundido. Jiro, por sua vez, continuava pensando sobre por que Fakad havia se tornado a pessoa que havia se tornado. Kyumi ainda não conseguia deixar de ficar chocada após ver sua própria cópia e lembrar das coisas horríveis que a instalação de pesquisa havia feito com ela. Marin então perguntou a Rona sobre a razão para o aparecimento de alguém muito parecido com Kyumi. Rona não sabia, mas tinha certeza de que Jiro estava enfrentando algum tipo de problema. A aeronave foi de repente atingida por um relâmpago e caiu direto na floresta. Enquanto isso, Zen relatou a Tsurugi sobre o encontro com Fakad. Ela sabia que tinha lidado apenas com o nobre, mas ainda não com Mizami. Então pediu ao seu associado para agendar uma reunião com o rei. Entretanto, Jiro tentou consertar a nave, mas percebeu que poderia levar até de manhã para encontrar uma solução porque o vento estava muito forte. De repente, Jiro notou uma pétala de flor voar em seu rosto, então ele correu rapidamente para encontrar algo. Ele notou um tipo de flor roxa ali e avisou o grupo para ter cuidado, pois um monstro poderia aparecer. Na manhã seguinte, Mia e Marin conseguiram consertar o dirigível e colocá-lo em funcionamento novamente. O grupo continuou sua jornada. Depois de um tempo, Mia anunciou que eles haviam chegado ao território do povo cornudo. O grupo notou que Jiro não parecia muito feliz, então perguntaram a ele se ele tinha causado algum problema com o povo com chifres, e se sim, ainda seria aceitável admitir agora. Mas ele insistiu que não havia nada. No entanto, suas ações pareciam sugerir o contrário. Rona supôs que a reação de Jiro estava provavelmente relacionada a uma mulher, mas ele descartou essa sugestão e disse a Mia para apressar. Quando chegaram, Mia falou com outra Mia usando um chapéu de galinha e pediu permissão para ficar ali por um tempo. O líder da tribo então veio se encontrar com o grupo e perguntou a Jiro se ele havia quebrado a maldição. Para a surpresa de todos, Jiro se curvou e chamou-o de pai. O grupo então seguiu o líder da tribo para realizar uma cerimônia. Após completar a cerimônia, Jiro foi embora e o grupo perguntou ao líder sobre Jiro. Ele explicou que Jiro era seu genro e que sua filha, que também era esposa de Jiro, havia falecido há 5 anos. A razão pela qual Jiro havia vindo até ele tão tarde era provavelmente por causa da maldição. Mia tinha ouvido falar da maldição e explicou que era uma maldição para guerreiros como Jiro. Se ele quisesse se tornar um vaso para um novo ser com poder divino, teria que esquecer todas as memórias do hospedeiro anterior. O fato de Jiro não ter esquecido sua falecida esposa indicava que ele não havia aceitado completamente se tornar um vaso para Kyumi. O líder da tribo então pediu a Kyumi para encontrar Jiro no túmulo de sua filha, na esperança de que isso pudesse ajudá-la a resolver sua turbulência interna. De fato, Jiro estava no túmulo de sua esposa, recordando eventos de 8 anos atrás, quando ele havia começado sua carreira como caçador. Uma vez ele foi inesperadamente ajudado por Tuka, que se tornaria sua esposa, com um arremesso de faca no momento exato que criou uma oportunidade para ele derrotar um monstro.
Foi assim que eles se conheceram, e Tuka via ajudar Jiro como uma forma de retribuir a ele por ajudá-la a desenhar um belo quadro. Tuka usava sua arte para apontar as fraquezas de Jiro, então ele decidiu convidá-la para acompanhá-lo e desenhar sempre que ele lutasse para que pudesse descobrir suas próprias fraquezas e melhorar. Kyumi finalmente chegou e pediu para cumprimentar Tuka. Enquanto isso, Tsurugi tinha ido se encontrar com o rei para relatar sobre o nobre e o plano de Mizami. Este esquema foi pensado para virar as tribos sub-humanas contra o Império. O rei ordenou que o conselho saísse e então ativou um círculo mágico onde Tsurugi acabara de encontrá-lo. Ele disse a ela para ignorar o nobre e procurar o anel. Tsurugi percebeu que o rei estava pedindo para caçar o grupo de Jiro, mas o círculo mágico a obrigou a obedecer sem resistência. Jiro então compartilhou com Kyumi sobre seu tempo com Tuka. Ele tinha conhecido o líder da tribo logo no início e pediu permissão para levar Tuka em uma jornada. Eles viajaram para muitos lugares, desenhando tudo e encontrando diversos monstros. Com o tempo, Jiro foi reconhecido pelo Império e recebeu uma fruta que lhe concedeu a força de um guerreiro. No entanto, ele não percebeu que, ao aceitar essa fruta, ele havia se tornado ligado ao Império e foi forçado a participar de missões pelas quais não tinha interesse. Um dia, Jiro recebeu uma missão com Tsurugi e Fakadi. Naquela época, Tsurugi queria ser promovida. Uma vez que tivesse poder, ela planejava parar a guerra sem sentido e desfrutar de uma vida no campo. No entanto, ironicamente, mesmo tendo alcançado seu objetivo, Tsurugi não conseguiu cumprir o que havia prometido ao grupo. A sede ordenou que ela retornasse e apenas Fakadi e Jiro e sua esposa e os outros foram deixados para enfrentar pesadelo. Os monstros que os atacavam eram gigantes que podiam falar. Logo deixaram todos inconscientes e Tuka teve que se sacrificar para proteger Jiro e os outros. Ela conseguiu derrotar os monstros menores, mas o líder gigante apareceu em seguida. De alguma forma, Jiro sobreviveu e agora estava determinado a usar a vida que Tuka salvou para ajudar Kumi. Kumi tinha resolvido seu conflito interno e percebeu o que realmente queria: salvar outros como ela, as cópias. Naquele momento, o cachorro de Jiro de repente farejou um monstro se aproximando. Fakadi e Kumi Negra tinham liderado uma horda de monstros até a vila da tribo do Chifre, na tentativa de capturar Jiro. Enquanto isso, Masami recebeu uma pergunta. O que aconteceria se Fakadi entrasse em contato com Jiro e recuperasse suas memórias? Se isso acontecesse, Masami lidaria com Fakadi ele mesmo. Ele também havia criado muitas outras cópias de Black Kumi e ordenado que fossem enviadas para áreas designadas. A aldeia então avançou para enfrentar a horda de monstros. Jiro e Kumi, enquanto isso, tinham chegado para encontrar Fakadi e Black Kumi. Black Kumi acreditava que não precisava da ajuda de Kumi, mas Kumi continuava determinada a salvar sua contraparte a todo custo. A história então volta para algum tempo atrás, quando Masami começou a colaborar com o nobre para conduzir experimentos. Ele criou muitos sujeitos experimentais com o objetivo comum de criar um recipiente que pudesse liberar energia sombria sem ser morto por ela. Os experimentos também envolviam a implantação de células de monstros em corpos humanos. E um desses híbridos era Fakadi. Muitos outros experimentos foram realizados e Kumi, ou Sujeito 22, apareceu quando tudo começou a mudar. Kumi foi continuamente injetada com drogas e obrigada a repetir um comando para ativar seus poderes. No entanto, ela sobreviveu a várias ocasiões. Então, um dia, Masami percebeu que a chave para desencadear o surto de energia escura nos sujeitos era induzir uma sensação de perigo de morte. Ele fez Kumi e um clone dela matarem-se um ao outro. Kumi não resistiu, mas quando a clone a apunhalou, ela foi forçada a liberar a energia escura para se proteger. Masami obteve a informação que queria e depois mandou levar Kumi para o forte na cidade portuária onde ela foi presa. Um funcionário gentil tentou salvá-la e disse-lhe que a morte não era a salvação que Masami a tinha levado a acreditar. Infelizmente, o funcionário foi logo descoberto por Masami e executado. Kumi foi enviada de volta para a prisão, mas após algum tempo, ela entendeu o significado das palavras do funcionário. Ela tinha que tentar escapar. Então, assim como no início da história, ela conseguiu se libertar e agora queria compartilhar o que tinha percebido com seus clones. No entanto, Kumi Negra parecia bastante teimosa. Então Jiro se fundiu com Kumi para lutar contra ela. Ele rapidamente entrou em batalha com Fakadi e Kumi notou que Fakadi cheirava muito a monstro.
Enquanto isso, o nobre foi se encontrar com o rei. Ele explicou que estava planejando criar guerreiros que não precisassem de companheiros. Esses guerreiros poderiam substituir o exército para invadir os territórios de outras tribos sub-humanas, forçando-as a se submeterem ao rei. No entanto, o rei estava preocupado que o experimento do nobre pudesse falhar e unir as tribos sub-humanas contra o império. O nobre tranquilizou o rei, pedindo que não se preocupasse demais. O líder da tribo, nesse momento, coincidentemente encontrou Zen e disse-lhe que Jiro tinha começado a mostrar algumas mudanças positivas. Jiro estava então consultando Kumi. Kumi queria atrair a Kumi Negra para o penhasco para tentar convencê-la, enquanto Jiro seguraria a facade o máximo de tempo possível. Eles se separaram e Kumi rapidamente subiu no cachorro para partir enquanto Jiro continuava lutando contra a facade. Zen percebeu que, já que Jiro e Kumi haviam se separado, ele precisava dividir o grupo para ajudar os dois. Jiro estava lutando contra Facade quando conseguiu atacar o pós-imagem que Facade deixou para trás. No entanto, Jiro já havia antecipado o padrão de ataque de Facade e rapidamente apontou sua lança para trás. Zen então apareceu para imobilizar completamente Facade, enquanto Kumi se aproximava de Kumi Negra e mostrava suas memórias, na esperança de iluminar ela. Depois de ver as memórias, Kumi Negra teve um despertar exatamente como Kumi esperava. No entanto, assim que Kumi estava voltando para informar os outros sobre o progresso de Black Kumi, ela acionou de repente um mecanismo de Masami e começou a mostrar sinais de uma explosão iminente. Kumi tentou parar a explosão, mas Kumi Negra já não podia mais detê-la. Facade aproveitou essa oportunidade para escapar. Kumi então usou seu poder para suprimir a explosão, mas o impacto da explosão em Kumi Negra foi irreversível e ela faleceu. Kumi estava de coração partido porque ainda não conseguia salvar ninguém. Nos dias que se seguiram, Jiro ficou ao lado de Kumi para cuidar dela. Kumi logo recuperou a consciência e encontrou Rona, que a informou que havia trocado de turno para que Jiro pudesse descansar. Rona a tranquilizou dizendo que todos estavam seguros, então Kumi não precisava se preocupar tanto. Depois de dar o remédio a Kumi, Rona a deixou descansar. Naquele momento, Rona começou a se lembrar de 3 anos atrás. Quando trabalhava como médica de campo, Rona tinha testemunhado muitas pessoas se ferindo e muitas morrendo. No entanto, entre elas, havia um par de guerreiro e companheiro. O guerreiro pediu a Rona para examiná-lo e tratá-lo, ignorando o fato de que seu companheiro também estava ferido, pois acreditava que seu companheiro poderia ser substituído quantas vezes fosse necessário. Então não importava muito. A jovem companheira, ao que parecia, simplesmente aceitou seu destino sem resistência. Após a batalha ter diminuído temporariamente, Rona descobriu o corpo do companheiro no campo de batalha, enquanto o guerreiro tinha desaparecido. A partir daquele momento, ela começou a desprezar os guerreiros. No entanto, agora ela percebeu que podia confiar em Jiro. Kumi mais tarde acordou, e acordou Jiro também. Ele decidiu trazer algo para Kumi, mas só conseguiu trazer-lhe arroz simples, pois Rona ainda não lhe tinha dado comida adequada. Marin perguntou sobre a instalação de pesquisa da qual Kumi tinha escapado. Embora fosse um assunto delicado, Jiro sentiu que agora era o momento para Kumi revelar tudo. Kumi então compartilhou com o grupo que havia sido confinada em uma área selada e seria morta se tentasse escapar. Mas se tivesse ficado, teria que lutar por sua vida todos os dias contra um clone de si mesma. Quanto ao motivo pelo qual fizeram isso, Jiro tinha ouvido que o Império estava tentando criar companheiros artificiais e encontrar uma forma para que eles perdessem o controle sob suas ordens. Para isso, eles lavavam o cérebro dos sujeitos para que acreditassem que a morte era a salvação. Através disso, eles conseguiram criar bombas em forma humana que não temiam a morte e podiam destruir uma cidade inteira sem usar qualquer força militar. Kumi agora realmente queria salvar os clones como ela na instalação de pesquisa. Embora estivesse de coração partido por não ter conseguido salvar sequer uma pessoa, Jiro não culpou Kumi por ter escapado. Em vez disso, ele decidiu que a partir de agora também não fugiria e ajudaria Kumi a salvar seus amigos. No entanto, naquele momento, o líder da tribo chegou. Ele não podia deixar Kumi e o grupo partirem, pois acreditava que ela era muito perigosa. Naquele momento, os grupos de Mia usando chapéus de gato e de cachorro se reuniram e foi revelado que a Mia com o chapéu de gato e a Mia com o chapéu de cachorro tinham trocado de posição desde o início para executar um certo plano, envolvendo o anel e uma pessoa a quem Mia se referia como o Mestre.
Enquanto isso, Rona havia previsto que eles seriam capturados após a explosão causada pela Cume Negra. Então, ela ajudou o grupo a escapar, mas o líder da tribo bloqueou o caminho deles, recusando-se a deixá-los partir. Ele não podia permitir que alguém tão perigoso quanto Cume andasse livremente. Nesse momento, Zen apareceu, dizendo que lidaria com ambos os lados e depois iria para Masami para enterrar essa pesquisa desumana na escuridão. O motivo para lidar com a tribo Horn e com o grupo de Jiro era garantir que não restassem testemunhas. Cume começou a entrar em pânico e a emitir energia escura, mas Rona interveio para parar Zen. Ela insistiu que não permitiriam que uma guerra entre as tribos e o Império estourasse. Mas se Zen os matasse aqui, Mia revelaria tudo para o mundo, garantindo que o grupo não fosse prejudicado. O líder da tribo também percebeu que Mia não estava presente na cena quando tudo ocorreu. Zen, a contragosto, concordou em deixar o grupo ir sem ser prejudicado. O líder da tribo, Zen, e o grupo de Jiro então se reuniram para discutir seus planos. Embora o líder da tribo agora estivesse de acordo em deixá-los partir, o restante da aldeia poderia não aceitar. Mas se Jiro falasse, talvez a aldeia concordasse, já que ele tinha alguma ligação com a tribo. O líder da tribo falaria para evitar que outras tribos interferissem. Uma vez que tudo foi resolvido, o grupo decidiu partir no dia seguinte. Zen riu, pois parecia que Rona já tinha planejado tudo com antecedência. Na manhã seguinte, Mia dirigiu o navio de volta para buscar o grupo de Jiro. O líder da tribo os apontou para o oeste, que os levaria ao território do Império. Enquanto isso, Tsurite havia chegado à morada da tribo da floresta por algum propósito. Kumi, por sua vez, percebeu que estava prestes a voltar para o lugar do qual uma vez havia fugido. O grupo então deu um passo à frente e revelou que haviam preparado um presente para ela. O grupo tinha criado um novo apelido para ela. Ela não seria mais chamada de Sujeito 22. De agora em diante, seria conhecida como Kumi em Flor. Ela hesitou por um momento e então correu para abraçar Jiro, pois realmente gostou de seu novo apelido. Naquele momento, o nobre começou a considerar que Masami logo o trairia, mas ele também tinha um plano de substituição pronto, então agora ele estava apenas esperando para ver quem agiria primeiro, ele ou Masami. Enquanto isso, o grupo de Jiro encontrou a instalação de pesquisa, mas tinham certeza de que não teriam tempo suficiente para persuadir todos os clones. Então, por enquanto, decidiram levá-los todos para fora e drogá-los. Convencê-los poderia esperar. Jiro então entrou confiante pela porta principal, fazendo os alarmes tocarem rapidamente. Masami ficou intrigado porque Kumi tinha retornado. Masami planejava enviar um clone para a batalha, dando-lhe uma droga para estimular a raiva. Mas Fakad interveio querendo enfrentar Jiro ele mesmo. Masami concordou relutantemente desde que Fakad lidasse com ele rapidamente. Masami percebeu que Fakad estava mostrando sinais de precisar ser eliminado. Os soldados foram rapidamente derrotados por Jiro com um único golpe, e os dois capitães da equipe se renderam voluntariamente, pois não estavam recebendo pagamento extra para arriscar suas vidas. Ao entrar, Jiro encontrou Fakad novamente. Jiro tentou lembrar Fakad das suas memórias passadas, mas ele parecia não ouvir nada. Fakad então criou imagens residuais para enganar Jiro, mas Kumi conseguiu apontar a localização exata de Fakad. Jiro então quebrou um pedaço de rocha no peito de Fakad, fazendo Fakad momentaneamente recuperar algumas memórias antigas. Ele fugiu e o grupo de Jiro se reagrupou. Mais tarde, Fakad encontrou-se com Masami e exigiu de volta suas memórias. No entanto, Masami decidiu que era hora de se livrar de Fakad. Ele de repente revelou um olho vermelho e estrangulou Fakad até a morte. Enquanto isso, o grupo de Jiro entrou na área de retenção de clones. Mas os clones já haviam sido levados, restando apenas um clone esperando por eles. Jiro rapidamente correu para derrotar o clone e instruiu Rona a controlá-lo e levá-lo para fora quando tudo estivesse terminado. Enquanto avançavam mais fundo na instalação, chegaram a uma sala cheia de clones. Jiro não conseguia lidar com todos, mas então a sala carregou um comando que fez todos os clones desmaiar. Jiro atribuiu a tarefa aos outros 3 e com Kiyomi prosseguiu para mais fundo. Os dois eventualmente chegaram a uma sala escondida onde estavam Masami e o monstro que Jiro havia encontrado 5 anos atrás. Masami acreditava que não precisava mais de Fakad ou dos clones. O que ele precisava agora era de Kiyomi, pois ela havia desenvolvido ao ponto de poder controlar seus poderes à vontade.
Fakad, que ainda não estava morto, havia restaurado a pedra em seu peito para continuar lutando. Masami, agora se vendo como um ser apenas abaixo dos deuses, via os humanos e meio-humanos como meros insetos inferiores. Seus olhos ficaram vermelhos, e logo após, um terceiro olho apareceu, e seu corpo transformou-se em um monstro semelhante ao gigantesco atrás dele. O grupo de Rona havia terminado de lidar com os clones de Kiyomi, e decidiu deixar os restantes para Jiro lidar. Neste momento, Jiro estava sendo espancado por Masami, incapaz de se levantar. Masami então arrastou Kiyomi para fora do corpo de Jiro e exigiu que ela o seguisse se quisesse que Jiro vivesse. Ele zombou do apelido que o grupo havia dado a Kiyomi, o que a enfureceu. Ela inesperadamente conseguiu controlar o monstro gigante atrás dela, que estendeu a mão e agarrou Masami, engolindo-o inteiro. Kiyomi então desmaiou, e Jiro teve que carregá-la para fora da instalação de pesquisa em colapso. Ao sair, o grupo foi inesperadamente confrontado por Tsurugi, que trouxera o líder da tribo dos habitantes da floresta com ela. Jiro explicou que Masami estava morto, e agora eles podiam fazer o que quisessem. Após revisar a situação, o líder da tribo da floresta lhes disse que havia duas opções para lidar com as coisas. Uma era eliminar Kiyomi para enterrar todo o experimento na escuridão, e a outra era selar todos os poderes de Kiyomi e dar-lhe uma nova identidade para que pudesse viver uma vida normal. No entanto, o tempo para o julgamento estava próximo. As pessoas da floresta acreditavam que quando o mundo chegasse a um certo ponto, os deuses desceriam para decidir tudo, e a aparição dos monstros de olhos vermelhos provava que eles eram a vanguarda dos deuses. De repente, Kiyomi encontrou um problema e caiu no chão. Após verificar, Tsurugi chamou Jiro para conversar. Ela disse a Jiro que a vida útil de Kiyomi era muito curta porque Masami a obrigou a carregar muito poder em seu corpo. Ela havia pensado que selar os poderes de Kiyomi ajudaria a prolongar sua vida, mas parecia que a vida útil de Kiyomi já havia se encurtado a ponto de nada poder salvá-la. Na melhor das hipóteses, Kiyomi poderia viver apenas por mais um ano. Ao ouvir isso, Jiro ficou de coração partido e não sabia mais como encarar Kiyomi. Na manhã seguinte, Kiyomi tomou a iniciativa de se aproximar de Jiro. Ela percebeu que Jiro parecia estar escondendo algo dela, pois ele estava agindo de maneira estranha. Ela fingiu ter ouvido tudo, na esperança de que Jiro confessasse. Ele tinha que lhe contar que ela não viveria por muito mais tempo. No entanto, Kiyomi não estava triste porque deveria ter morrido na instalação de pesquisa. Mas, graças a ter conhecido Jiro, ela pôde viver uma vida feliz e fazer muitos novos amigos. Mais tarde, o grupo tentou seguir em direção ao assentamento do povo da floresta. Quando chegaram, Jiro percebeu que cada tribo tinha sua própria Mia. O grupo rapidamente se reuniu com o líder da tribo da floresta, que mencionou que haviam se passado 200 anos desde que alguém de fora tinha visitado. A área era pacífica e nunca havia sido atacada por monstros. O líder da tribo tinha preparado um quarto para o grupo, e foi então que Jiro percebeu que o anel de Kiyomi estava faltando. Ela explicou que Tsurugi o tinha levado. Tsurugi então levou o anel para mostrar ao líder da tribo, que confirmou que o tempo para o julgamento estava se aproximando. O grupo logo percebeu que havia um festival acontecendo e Kiyomi quis participar. Rona verificou e descobriu que Kiyomi estava com boa saúde, então Jiro a levou para o festival. Enquanto Kiyomi brincava com as crianças, Rona lembrou Jiro que um ano da vida de Kiyomi poderia equivaler a 10 anos da dele, mas graças a Kiyomi, ele havia encontrado alegria novamente. Depois Kiyomi correu de volta para Jiro, mas de repente sentiu-se mal, então ele a levou para descansar. Naquela noite, Kiyomi acordou ao ouvir que Jiro tinha ido a algum lugar com Tsurugi. Marin foi procurar Jiro, Mia também estava envolvida e Rona levou Kiyomi ao líder da tribo para discutir o ritual de selamento. O líder da tribo então os conduziu até um porão. Ele explicou que o povo da floresta vivia em paz devido à sua longa expectativa de vida, o que resultava em baixas taxas de reprodução. Para compensar isso, a tribo havia criado uma sala para fazer clones. Isto foi originalmente destinado a aumentar sua população, mas Masami a havia roubado para seus próprios propósitos malignos. Apesar disso, o líder da tribo agora considerava Kiyomi como membro da tribo porque ela nasceu lá. Kiyomi estava feliz por ter encontrado um lugar que podia chamar de lar. Enquanto isso, Tsurugi deu a Jiro um dispositivo de comunicação caso algo ruim acontecesse. No dia seguinte, o povo da floresta se reuniu para dar as boas-vindas a Kiyomi na tribo. Como ninguém se opôs, o ritual de selamento estava prestes a acontecer.
O líder da tribo disse a Kiyomi para tocar no bloco de metal, que absorveria o poder em seu corpo, e que ela não deveria soltar até que todo o seu poder fosse drenado. Kiyomi seguiu as instruções e começou a emitir uma energia escura. Ao mesmo tempo, um grande número de monstros de olhos vermelhos chegou e começou a atacar o assentamento do povo da floresta. Jiro rapidamente recebeu a notícia de Tsurugi e correu para a batalha. Kiyomi queria ajudar Jiro, mas tanto o líder da tribo quanto Rona insistiram que ela ficasse e completasse o ritual, já que todos queriam que ela vivesse mais tempo. No entanto, Kumi não queria viver vendo todos os outros morrerem, então escolheu ajudar Jiro. Rona respeitou sua decisão e permitiu que ela interrompesse o ritual. Kumi então correu para encontrar Jiro, agradecendo a todos pela bondade em querer ajudá-la. Enquanto isso, Mia tinha se reunido com as outras Mias, e foi revelado que Mia era, na verdade, a enviada pelos deuses para se preparar para o momento do julgamento. Agora que os deuses estavam começando a despertar, Mia seria responsável por preparar o passo final. Zen também chegou e percebeu que poderia ser tarde demais. Jiro então se reuniu com Kumi. Os dois tiveram que se esconder em um canto para se reagrupar, e Jiro não entendia por que Kumi tinha abandonado o ritual. Ela explicou que não queria deixar todos em perigo, e então os dois tiveram uma discussão. No entanto, Jiro teve que aceitar os desejos de Kumi. Os dois então encontraram inesperadamente Fakad, que havia perdido a memória e confundiu Jiro com Masami, buscando vingança. Jiro pegou a mão de Kumi para que eles pudessem se unir e lutar juntos. Naquele momento, todas as tribos lutavam desesperadamente contra os monstros de olhos vermelhos que continuavam a aparecer. Marin encontrou inesperadamente a tia de Kumi, que perguntou se Kumi estava bem. Ao ver a hesitação de Marin, ela percebeu que algo estava errado com Kumi. Enquanto isso, Tsurugi percebeu que a situação havia se estabilizado, mas não achou que o momento do julgamento fosse terminar assim. De repente, um monstro enorme apareceu do lado de fora, gerando continuamente mais monstros de olhos vermelhos. Embora outras áreas também estivessem sendo atacadas, somente este lugar estava vendo um monstro gigante. Tsurugi chamou Jiro para pedir que ele lidasse com o gigante, mas ele ainda estava preso com Fakad. Fakad, mais uma vez, usou seu movimento em alta velocidade para criar imagens residuais, mas foi atacado por um monstro. Em sua raiva, ele avançou contra o olho do monstro, mas o monstro não caiu, então Jiro teve que finalizá-lo. No entanto, durante a luta, Fakad aproveitou a oportunidade para atacar e derrubou Jiro, inconsciente. Zen então apareceu e decidiu dar a Fakad as memórias que ele havia procurado. A tia de Kumi também veio verificar sua saúde. Depois ela acordou Jiro e deu a ele e a Kumi uma fruta para recuperar a energia. Quando o monstro apareceu, a tia de Kumi o soprou para longe com um movimento poderoso. Jiro percebeu que a tia de Kumi também era alguém com poder divino. Ela então disse a Jiro e Kumi para lidarem com o monstro gigante enquanto ela e Zen cuidavam das coisas aqui. Rona, que estava trabalhando no departamento médico, foi aconselhada a descansar pelos médicos, já que parecia exausta, mas ela não queria descansar enquanto os outros ainda estavam lutando. Enquanto isso, Marin estava ajudando a evacuar as pessoas e as crianças, enquanto também procurava por Mia. Zen conseguiu quebrar uma das espadas de Fakad, mas a sua própria espada rachou no processo. Os dois trocaram golpes poderosos e a espada de Zen quebrou primeiro. Fakad rapidamente apunhalou Zen pelas costas, mas Zen usou a espada quebrada para apunhalar Fakad no peito, empurrando-o para o abismo. Embora Zen soubesse que Fakad não morreria, ele esperava que Fakad ao menos criasse novas memórias. Marin eventualmente encontrou Tsurugi para perguntar sobre Mia, mas Tsurugi não sabia onde ela estava. Monstros estavam invadindo a área, então Tsurugi pediu a Marin para levar o anel de volta para Kumi, enquanto ela se fundia com sua parceira para lidar com os monstros. As tribos estavam começando a perder terreno contra os monstros. Da cidade portuária até a vila dos Homens-Fera e a tribo dos Chifrudos, Jiro vinha matando monstros constantemente ao longo do caminho, mas os números deles ainda eram esmagadoramente superiores. Ele começou a se preocupar que Kumi talvez não aguentasse até que ele pudesse derrotar o monstro gigante. Enquanto isso, Marin teve sorte de ser resgatada por Mia, que estava pilotando um navio. Jiro percebeu que Kumi estava prestes a ficar sem forças, então ele sabia que precisava derrotar o monstro gigante com um único golpe. Em seguida, ele subiu em uma serpente gigante e atacou o olho do monstro gigante.
Embora ele tenha golpeado o olho, ele não foi destruído, e o monstro cresceu mais olhos. Jiro estava completamente exausto e Kumi estava prestes a ativar a maldição para destruir tudo. Jiro a deteve, e naquele momento Marin e Mia chegaram. Mia permitiu que Marin assumisse o controle do navio por um tempo, e então se teleportou para onde Jiro e Kumi estavam. Mia os teleportou para outro espaço e se transformou, ficando maior. Ela disse a Jiro que para derrotar o monstro, ele precisaria usar o verdadeiro poder do Anel de Noivado. Mia entregou o anel a Kumi e instruiu-a a colocar todas as suas emoções nele para liberar todo o seu poder. Depois, Mia retornou Jiro ao mundo real. Kumi transformou-se em uma forma divina e segurou um anel, que usou para derrubar todos os monstros em uma vasta área. O monstro gigante, no entanto, ainda se mantinha firme. Começou a revidar, mas Kumi agora tinha a capacidade de se defender contra seus ataques. Ela então concentrou toda a sua energia em um golpe final. Este golpe apertou o monstro gigante firmemente, comprimindo-o até seu limite absoluto antes de fazê-lo explodir. Com o monstro gigante destruído, os monstros por todo o Império de repente pararam de se mover. Kumi voltou ao seu estado normal e Jiro foi inesperadamente separado de seu corpo. Marin correu para se reunir com todos, ainda em choque ao ver Mia, que inesperadamente se transformou em uma irmã adulta. Mas justo quando tudo parecia estar chegando ao fim, um objeto estranho semelhante a um navio apareceu no céu. Isso marcou o verdadeiro momento de julgamento, e com isso o filme concluiu. Atualmente não há continuação, então não podemos saber o que acontecerá na próxima batalha. Mas por agora, devemos nos despedir de todos.